nasci, meu mundo todo mudou quando começaram a chover cartas em todos os lugares. A princípio, elas pareciam inofensivas, e então um grupo de garotos inventou um jogo novo e muito legal. Foi aí que percebemos que afinal aquelas cartas não eram inofensivas. Elas continham incríveis poderes do outro mundo. Meu nome é Dan, e junto com meus amigos Runo, Marúcio, Julie, sem mencionar o que melhor jogava, Chan e Alice, nós somos Bakugan, os guerreiros da batalha. Bakugan, um objetivo, 2 mundos. O que vai fazer? Nada favorece a você. Encostado na parede, procura uma saída. O que pode ser? E você sabe que agora o poder está em suas mãos. É preciso lutar antes de tudo acabar. Bakugan, guerreiros da batalha. Bakugan, os guerreiros da batalha. Hein? O vovô tem um novo Bakugan. E então, estão com medo? Outro lacaio do mascarado. Isso tá começando a ficar chato, mas só por diversão. Eu vou mostrar pra ele quem é que manda. De jeito nenhum, esse cara aí é meu. Ei, não é justo! Espera! Carta de entrada, abrir! Vamos, Drago, defesa! Preciso resistir! Drago, aguenta firme! Não é justo, tá se intrometendo, Dan. Hã? Você só teve sorte, só isso. Eu voltarei, Palerma. Pelo jeito você o derrotou. Muito bem, Dan. Eu tinha certeza absoluta que você conseguiria. Não foi nada. Ele era um alvo fácil. Não! Dan, Você fala também. comigo! Dan, levanta para brincar! Puxa, na escala de estranho, isso foi lá em cima. Eu lembro que eu derrotei um cara, mas depois disso eu não lembro de nada. Foi tão engraçado, Dan. O jeito como o pretendente a guerreiro fugiu com o rabo entre as pernas. Mas a culpa foi mais ou menos sua, seu intrometido. Eu sabia que isso ia terminar numa soneca. Tive sorte do Drago ter sido forte o suficiente pra derrotar aquele estúpido. Descobri que vamos enfrentar adversários muito mais fortes. Eu sugiro que nossa estratégia considere isso nas futuras batalhas. Dá pra traduzir? Isso quer dizer que um Bakugan está no seu auge, quando todos os seus 6 atributos estão alinhados. O Bakugan do Dan é o Drago, e ele é o Pyrus, o atributo de fogo. O seu é o Hells, um atributo de luz. O meu é o Preyas, é classificado como Aquos, que quer dizer água. Mas o meu problema é que, juntos, não podemos lutar com força total. Acrescente o da Julie, que é subterra, o atributo da terra. Isso quer dizer que faltam 2 Darkus com o atributo das trevas e o vento, Ventus. Ei, vocês sabem quem é Ventus? O Chan! Correto, Dan. No momento, o Mascarado é mais forte que nós. Sugiro que a gente se alinhe ao Chan pra aumentar nossa força e derrotar o Mascarado. Ótimo! Com o Chan na nossa equipe, seremos uma força e tanto. Ninguém jamais chegará perto de derrotar a gente, sem mencionar que o Chan é um gato, não é, Dan? Acho que essa é a proposta mais impecável em que já pensamos. O que você acha, Dan? Não! Mas, Dan, precisamos de muita ajuda. Ou será que tá com ciúme? Não estou. Além disso, não preciso de ajuda, nem dele, nem de ninguém, inclusive de você, Runo, entendeu? Tá morrendo de ciúme. Meninas, quem precisa delas? Puxa, se o Dan descobrir o que estamos fazendo, ele vai ficar muito furioso. Relaxa, Marúcio. Temos que pedir pro Chan nos ajudar. E acredite, o Dan vai nos agradecer. Espero que sim. Por que será que o Dan é tão contra o Chan? Eu lembro que eles eram melhores amigos. Inclusive, eles que inventaram todas as regras do jogo Bakugan. Uau, isso é quase interessante. Me chame de louca, mas eu pensei que com certeza o Dan gostaria de se unir ao Chan de novo. Veja, Runo, acho que a casa do Chan é lá embaixo. O quê? Conforme minha pesquisa, a família do Chan é dona da maior propriedade no oeste de Bay City. Cheio de dinheiro, gatinho. Oi, Chan.
Não. Estamos aqui a negócios. E além disso, e se o Chan decidir que não quer se juntar a nós? Toda nossa missão seria um fracasso. E o pior, podemos perder nosso Bakugan. Dá pra parar de ser pessimista? Vamos acabar logo com isso. Ei, Chan! Nossa, que rápido. Eu não queria ser quem passa aspirador de pó nessa casa. Acha que tem alguém em casa? Não faço ideia, mas vamos procurar. Essa casa me lembra a sua, Marucho. Uma grande, imensa mansão com tantos banheiros que nem dá pra contar. Ai, o que eu fiz? Vamos sair daqui! Essa casa é uma grande armadilha. Eu não percebi. Ora, o que temos aqui? Umas crianças bisbilhoteiras que tiveram a audácia de invadir a minha casa. Se vocês dois acham que são mais espertos que eu, podem esperar pra ver uma coisa. Você tem alguma ideia de quem é esse velho? Esse aí é o avô do Chan, que era um famoso guerreiro ninja na época que os ninjas eram guerreiros de verdade. É sério? Digam o que fazem aqui. Ou prepare-se para enfrentar o meu bastão de Por madeira. favor, larga esse bastão, nós iremos em paz. Somos amigos do seu neto, o Chan. Só queríamos falar com ele. Meu neto Chan? Disseram que são amigos dele. O meu nome é Runo e o dele é Marucho. Ei, o que tá fazendo? Me tira daqui, somos amigos dele. Viu? Mostra isso pro seu neto Chan, que ele te explica tudo. Não, por favor, por que eu? O que eu te fiz? Sim. Então vocês são os guerreiros Bakugan. Eu sei tudo sobre vocês. E vocês estão aqui pra fazer o Chan voltar pra esse jogo de bobos. Bom, a gente pensou mais ou menos isso. Foi o que pensei. Ele não está interessado. Agora saiam da minha casa imediatamente, intrusos. Por favor, podemos falar com ele só por 5 minutinhos, por favor. Você está começando a me irritar, menina. Agora cai fora. Isso não tá dando certo, mas eu tenho uma ideia. Tá legal, Popô. Se o senhor se recusa a nos trazer o Chan, vamos encontrá-lo sozinhos então. Sim, e mais uma coisa. Será que pode devolver meu Bakugan? Claro, quem precisa disso? Como não? Vocês não me ouviram? Vão embora! Onde estamos? O campo de batalha. Acho que deixei minha carta de entrada cair. Então, querem lutar? Você ficou louca? Espere, eu tive uma ideia. Você parou o tempo quando o avô do Chan ia atacar. Nós só precisamos encontrar um lugar exato onde estávamos. Eu acho que entendi. Vamos fazer isso. Eu me lembro que estávamos parados bem aqui. Tudo bem, vamos para lá. Está pronta? Vamos lá! Campo fechado. Ai, isso vai deixar marca. Minha querida, você pôs o gatinho pra fora. Oi, Chan! Até que enfim, eu tava começando a ficar preocupada com você. É tão bom voltar a ver você. Por que vocês vieram aqui? Nós precisamos da sua ajuda, Chan! Eu não sei se você sabe, mas tem um cara doido que se chama de Mascarado e ele tem mandado os Bakugans de todos os garotos pra Dimensão da Morte. Sim, e precisamos detê-lo. Ele nos desafiou para uma batalha. E antes de aceitarmos, precisamos de você e seu Bakugan para aumentar nossa força. Sem vocês, perderemos nossos Bakugans. E aí, o que acha, Chan? Topa ou não? Então...
mas não jogo em equipe. Agora saiam daqui. Bakugan Battle Brawlers will be right back. Back to Bakugan Battle Brawlers. E agora? Chan, abre! Eu não disse? Meu neto não quer nada com vocês dois. Agora saiam, antes que eu tenha que usar minhas habilidades ninjas. Cara, esse velho tá me dando nos nervos. Vamos, Chan, Por favor, Chan, abre! Se não abrir, todas as regras Bakugan que você e o Dan criaram serão destruídas pra sempre! Deixa a gente entrar! Pelo menos deixa a gente te derrotar numa batalha. Chan! Tem certeza que quer que eles saiam daqui, Chan? Se forem embora, acho que nunca mais voltarão. Eles vieram de longe só para falar com você. Ah, Chan. Tudo bem, Skyris. Se está preocupado comigo, não se preocupe. Tudo dará certo. Você precisa parar de fugir do que está no seu coração. Afinal de contas, vai chegar um dia em que você terá de enfrentar isso. E esta pode ser a hora certa. Poxa, eu nem acredito no que aconteceu lá. Primeiro o Dan vai contra a ideia. E depois o Chan, na verdade, não quer nada com a gente mesmo. Quer saber? Eu nunca vou entender os meninos. Ei, Runo, acha que devemos voltar e tentar de novo? Chan, Chan? você mudou de ideia e decidiu se juntar a nós? Mas só se vocês conseguirem me vencer. Eu acho isso ótimo. Eu topo. Não, deixa comigo, Runo. Eu tenho melhores chances lançando meu Arcos contra o Ventos dele. Você precisa confiar em mim. Quando quiserem, eu tô pronto. Vou derrotar vocês dois. Não pode estar falando sério. Tô sim. Campo. Abre! Ele não sabe o que tá fazendo. Ele é um louco. 2 contra 1. Ele não tem chance. Carta de entrada. Volta! Tá bom, eu vou primeiro. Bakugan, lutar! Teorcal, levantar! Falconir, levantar! Certo, carta de entrada, abre! Muito bem, carta de habilidade ativar! Tornado Pandemônio!